O fracasso da seleção brasileira nessa Copa ela não começou no jogo contra a Noruega. Começou muito antes e não tem nada a ver com tática, escalação ou sorte no sorteio. A gente simplesmente viu o resultado de uma coisa que vem sendo plantada há mais de uma década na frente dos nossos olhos e que a maioria nem percebeu. Eu vou te mostrar hoje o que eu chamo de geração Neymar. E acredite, isso não é sobre futebol. É sobre o que a nossa sociedade decidiu coletivamente que vale a pena admirar. Esse vídeo não é sobre destruir um cara. O Neymar é o maior artilheiro da seleção, o talento dele em campo sempre foi diferenciado. Mas eu preciso te mostrar uma coisa que vai além do talento em campo. Porque o que esse cara passou a representar para uma geração inteira de brasileiros é muito mais perigoso do que qualquer erro tático que a seleção cometeu nessa Copa. E antes do final desse vídeo eu vou te contar uma história que aconteceu na escola das minhas filhas no ano passado e que me abriu os olhos para esse problema de um jeito que eu nunca imaginei. Eu vou te mostrar também porque a gente está tão carente de bons exemplos e qual é o impacto real disso na nossa sociedade. Se você tem filhos crescendo nessa geração das redes sociais, fica comigo até o fim. Se inscreve no canal agora porque esse vídeo vai te fazer olhar para a criação dos teus filhos e para a tua própria vida de um jeito diferente. Vamos direto ao ponto que eu quero que você guarde. Sempre existiu jogador de futebol baladeiro, mulherengo e até alguns beberrões. Isso não é novidade nenhuma. Sempre fez parte do mundo do esporte de elite com dinheiro e fama cedo demais. Mas o que o Neymar fez foi diferente. O que ele criou foi um holofote do tamanho que a gente nunca tinha visto antes. Ele não vendeu só a badalação, ele vendeu o estilo de vida inteiro como se fosse o prêmio principal. Mais importante que o próprio ofício que pagava conta daquele estilo de vida. E uma geração inteira, a geração dele, e a mais recente, cresceu desejando a vida que aparecia nas redes, sem entender, ou pior, sem se importar com o preço que tinha sido pago para construir aquilo. E agora eu preciso te mostrar um episódio que resume essa geração inteira numa cena só. Em abril de 2024, o Neymar estava lesionado com um joelho ferrado. Fora dos gramados fazia meses. O time dele, o Al Hilal, ganhou a Supercopa da Arábia Saudita. E o Neymar, mesmo sem jogar um minuto sequer daquele torneio, recebeu a medalha de campeão junto com o time. E olha o que ele fez. Ele filmou aquilo, postou nas redes rindo e falou a frase que eu quero te mostrar agora. É isso, é igual na escola. Rapaziada, fazer o trabalho, eu só chegava como? Só com a nota. Tá, mas você pode estar pensando agora, é só um comentário inocente, zoeiro, do menino Ney. Mas guarda essa verdade comigo, irmão. Quando alguém descreve o próprio oportunismo como piada e milhões de pessoas riem junto, alguma coisa quebrou na régua moral de uma geração inteira. Porque aquilo não devia ter sido engraçado, aquilo deveria ter sido constrangedor. E não foi. Vídeos daquele momento bombaram, foram compartilhados aos milhões. E a maioria comemorando a sacada, a malandragem, o jeitinho. Poucos pararam para pensar no que aquilo estava ensinando para quem assistia. O que mudou hoje em dia na geração Neymar não foi o talento, o que mudou foi a ordem. Antes você trabalhava e a fama vinha como um prêmio. Talvez. Hoje uma parcela inteira de uma geração aprendeu que dá para pular a etapa do meio, o processo, que dá para conseguir plateia, o aplauso, a admiração sem passar pelo trabalho que sustentava tudo isso antigamente. E o pior, que isso pode ser até motivo de piada, de orgulho, de conteúdo para rir. E é aqui que mora uma pergunta que me incomoda profundamente, talvez incomode você também. Onde estão os bons exemplos hoje? Eu não estou falando de perfeição, nenhum homem é perfeito. Eu estou falando de referência, de trabalho duro, com resultado ético e moral. Antigamente, um moleque que sonhava ser jogador de futebol crescia vendo o ídolo suar num treino, se machucar e voltar, perder e treinar mais. Hoje o moleque cresce vendo o ídolo posando nas férias, exibindo o carro, rindo de ter ganhado sem jogar. A régua de referência mudou de lugar. E quando a régua de referência da sociedade inteira desce, não é só o Neymar que parece diferente. Somos todos nós, criando filhos numa época em que os exemplos públicos, de forma geral, estão cada vez mais rasos, mais preocupados com a aparência do que com a integridade. E foi exatamente isso que eu vi na prática, na vida real, longe das redes sociais no ano passado. Lá na escola das minhas filhas, as mães se reuniram para organizar a tradicional barraca de doce, salgado, bolo, para arrecadar dinheiro para a formatura das crianças. Ficou combinado desde o início. Quem contribuísse participava do resultado. Simples assim. Só que quando o dinheiro entrou, virou outra história. Uma parte do grupo começou a defender que todo mundo da turma deveria receber o resultado arrecadado na barraca, mesmo que não tinha levantado um dedo, não tinha feito um doce, não tinha gastado um centavo. E a discussão acabou pegando fogo no grupo. Metade das mães dizendo que só quem contribuiu deveria receber, e a outra metade dizendo que não, que era justo dividir com todo mundo. Então abriu uma enquete e os maridos começaram a entrar no grupo. E eu pedi para a Ju me colocar e fiquei olhando aquilo, lendo cada mensagem. E eu fiquei genuinamente assustado, porque aquilo não era sobre uma barraquinha da escola, aquilo era o raio-x real, ao vivo, de como parte de uma geração de pais enxerga o esforço, o mérito e a recompensa. Era gente adulta com filho defendendo abertamente que só o fato de estar na turma, mesmo sem mover um dedo, já seria suficiente para merecer o resultado do trabalho de outras pessoas. E foi ali que eu lembrei do vídeo do Neymar com a medalha.
Eu fui lá, achei o vídeo e eu coloquei no grupo, porque a cena fala por si só. A medalha sem a batalha, o resultado sem o risco, a nota sem o trabalho. E é exatamente isso que uma parte da nossa geração está ensinando sem perceber para os filhos que estão crescendo agora. A segunda verdade, e a mais importante desse vídeo, o problema nunca foi só o Neymar. O Neymar é só o espelho mais visível de uma doença que já estava instalada, a doença de querer o reconhecimento a qualquer custo. Agora eu preciso ser honesto contigo sobre uma coisa, porque tem o outro lado da geração Neymar que precisa ser falado, que é o lado dos fãs, dos defensores cegos. Provavelmente vai ter um aqui no vídeo me esculachando. Você reparou o tamanho da idolatria em volta desse cara? Gente que defende, ataca, briga na internet por um jogador que já ganhou mais dinheiro numa vida do que praticamente qualquer brasileiro vai ver reunido. Enquanto isso, esse mesmo ídolo estampa a campanha de casa de aposta, de site de aposta online, de bet, para ganhar ainda mais dinheiro em cima de gente que muitas vezes não tem nem para pagar a conta no final do mês. Ele já tem tudo, já zerou o game do dinheiro e ainda assim promove esse lixo para quem não tem quase nada. Um produto que lucra em cima da esperança e do desespero de quem está mal financeiramente. E não é só ele, vários jogadores, apresentadores e artistas sem nenhum escrúpulo. Eu não estou dizendo que isso é ilegal, porque infelizmente ainda não é, mas eu estou te perguntando, isso é ético? E o mais triste é ver quanta gente defende isso sem pestanejar, porque a idolatria cegou o julgamento. A pessoa amarra a própria identidade ao ídolo, e qualquer crítica ao ídolo vira ataque pessoal. E é assim que uma geração perde a capacidade de admirar com discernimento e passa a admirar sem limite, sem ética, sem propósito. Agora eu preciso te trazer um dado para te deixar isso ainda mais claro. Você sabe qual é a fortuna estimada do Neymar hoje? A gente está falando de mais ou menos R$500 milhão de patrimônio, construído ao longo de uma carreira com contratos, patrocínio e futebol em si. R$500 milhão. E ele está com 30 e poucos anos e claramente já está na reta final da carreira, com o corpo cobrando o preço de tantos anos de lesão. Não existe matematicamente nenhuma necessidade financeira real para continuar promovendo a aposta para quem não tem dinheiro. Isso não é sobre precisar, é sobre uma cultura que normalizou que quanto mais você já tem, mais você deve querer. E se você parar para pensar, essa carência de bons exemplos, ela não é só um problema lá fora, nas redes, na televisão. Ela chega dentro de casa, porque o exemplo que mais pesa na formação de um filho nunca foi do ídolo distante. Era sempre o exemplo mais perto, o pai, a mãe, os avós, o professor, o técnico do time de bairro. O problema é que quando a cultura inteira normaliza a medalha sem a batalha, fica mais difícil para o homem comum no dia a dia sustentar o oposto disso sem parecer o careta, o antiquadro, o que não sabe aproveitar a vida. A pressão cultural moderna ela empurra para o atalho e sustentar o caminho longo do processo virou quase um ato de resistência. Antes de eu chegar no ponto que fecha tudo isso, se esse vídeo está fazendo sentido para ti, irmão, deixa o like, se inscreve no canal. Esse é o gesto rápido que diz para o algoritmo do YouTube que esse conteúdo é relevante e me ajuda, é claro, a continuar trazendo essas reflexões para a tua jornada. Já se inscreveu? Então vem comigo pro fechamento, porque agora eu quero te mostrar como isso se conecta com o teu próprio comportamento. Possivelmente no último jogo do Neymar em Copas do Mundo, quando ele entrou em campo contra a Noruega, ele teve a chance de fechar com chave de ouro, uma história marcante na seleção brasileira. E ele marcou um gol de pênalti, é verdade, mas o que ficou registrado, o que virou manchete não foi gol. Foi ele se envolvendo em provocação e discussão com o goleiro adversário antes e depois de marcar, e comemorando com o gesto das 5 estrelas como se tivesse acabado de conquistar um título no meio de uma eliminação. O jornalista chamou essa atitude de patética, o comentarista perguntou ao vivo na televisão, foi para isso que ele veio? E boa parte da torcida nas redes chamou essa atitude de vergonhosa. E isso me leva de volta para a pergunta que interessa de verdade, que não é sobre o Neymar, é sobre você, irmão. Porque é fácil apontar o dedo para um jogador de futebol famoso. Difícil é a gente olhar para dentro da nossa casa e perguntar onde na minha vida eu também estou querendo a medalha sem entrar na batalha. Onde eu quero o crédito de um trabalho que eu não fiz por completo. Onde eu ensino sem perceber para os meus filhos que aparecer importa mais do que construir. Porque o que eu te convido a olhar nesse vídeo não é sobre um jogador de futebol rico e talentoso. É sobre uma geração inteira, a nossa geração e as mais recentes, que está criando nos filhos uma cultura onde a exposição vale mais do que o processo. Onde o like mais do que o esforço invisível. E onde admirar virou sinônimo de imitar sem questionar. E agora eu quero te mostrar de forma prática uma coisa bem relevante. Cada homem reage diferente diante dessa cultura do atalho. E entender isso, como você reage, é o primeiro passo para você não cair nesse atalho sem perceber. Tem homem que é movido pela conquista, que vê o atalho e sente raiva imediata, porque para ele o valor de uma vitória está exatamente no tamanho da luta que ela custou. Esse homem precisa aprender a não julgar os outros com dureza demais, sem virar arrogante com quem está começando. Tem um homem movido pela influência, que é o mais vulnerável de cair no próprio jogo da exposição, porque ele naturalmente gosta de ser visto, de comunicar, de estar no centro. Esse homem precisa vigiar se a própria visibilidade ainda está apoiada em entrega real
ou se já virou o fim em si mesmo. Tem homem movido pela estabilidade, que trabalha calado, entrega com consistência e às vezes se ressente por nunca ser reconhecido do jeito que os oportunistas são. E esse homem precisa lembrar que o reconhecimento tardio, o que vem anos depois, costuma ser o único que dura de verdade. E tem o homem movido pela precisão, analítico, que enxerga toda essa cultura de atalho com um misto de desprezo e exigência interna tão alta que às vezes ele mesmo trava, com medo de expor o trabalho que ele julga ser imperfeito. Esse homem precisa entender que entregar, mesmo sem estar 100%, também é uma forma de integridade. Eu compartilhei com você 4 formas diferentes de reagir à mesma cultura do atalho. E a pergunta que fica, qual dessas é a tua? Porque quando você entende isso com clareza, fica muito mais fácil sustentar o teu próprio padrão, sem precisar da aprovação de ninguém e sem cair no oportunismo que a gente acabou de expor nesse vídeo. Se você quer descobrir qual é o teu perfil comportamental diante disso, eu construí um diagnóstico gratuito e rápido que leva menos de 5 minutos e que vai te mostrar exatamente como que você sustenta o teu próprio valor hoje e onde você precisa ajustar a rota. O link gratuito está bem aqui na descrição do vídeo. Homem que edifica de verdade não precisa de holofote para provar que trabalhou. O trabalho fala sozinho, com o tempo, com os resultados, mesmo sem plateia. E é isso que eu quero que fique com você, irmão. A próxima vez que alguém, seu filho, seu sobrinho, um moleque que trabalha contigo, disser que quer ser famoso, quer ser influência, aparecer, pergunta para ele, e o que você vai fazer para merecer isso? Porque a medalha sem a batalha nunca sustenta homem nenhum por muito tempo. O Neymar, é claro, tem mérito de ter chegado onde chegou, mas uma geração de fãs que deseja a vida dele ou de qualquer outro famoso se torna um espectador da vida alheia, idolatrando cegamente pessoas que só conhece através de uma tela, enquanto a vida real escorre pelos dedos. Mais cedo ou mais tarde, a vida cobra a nota que faltou pagar, pela honra dos que vieram antes e pelo legado dos que virão depois.